Pessoal, acho que é esperar o Bernardo mesmo, né? Essa é a diretriz, né? Pessoal, eu queria só pedir desculpas aí presencialmente, mas eu passei mal essa semana. Acho que aqui todo mundo pegou alguma virose. Minha filha mais nova ficou ruim, depois fui eu, agora o meu filho mais velho também está amuado, então acabou impossibilitando a minha ida presencial. Então peço desculpas aí ao pessoal e agradeço também a compreensão. O André foi egresso, foi não, é, né? O André é egresso do CDPLAR, ele fez mestrado e doutorado aqui, tá? Então, e hoje ele é professor na Unifal. Qual que é esse campus mesmo? Instituto de Ciências. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Então, hoje ele é professor e fez a pós-graduação aqui no CDPLAR. Então, assim, seria um prazer muito grande estar voltando agora para o seminário presencial, mas vamos aproveitar aqui das possibilidades do remoto. Você ia comentar, Márcia, perdão? Não, é porque como a gente está esperando o Bernardo chegar, eu acho que talvez seja interessante você comentar, né, que nesse campus não é como é que é um pouco diferente a entrada, né, os cursos, né? É. Acho que é legal comentar. Aqui, pessoal, a gente tem uma dinâmica muito parecida com a que é feita na Federal do ABC, que o aluno ele entra para fazer um bacharelado interdisciplinar em ciência e economia. Então, em 3 anos, ele faz esse bacharelado interdisciplinar, e daí, depois, ele tem as possibilidades que a gente chama de cursos de saída, né? Que aí, depois desses 3 anos, ele escolhe entre administração pública, economia, contábeis, ou ciências atuariais. Então, é bem interessante, assim, para... Né, imagina você, né, todo mundo passou por isso um pouco, assim, novo para escolher curso, então o bacharelado interdisciplinar, ele acaba ajudando a ter contato, sabe, com os diferentes cursos aí mais específicos que você vai escolher só no segundo ciclo. Então é bem interessante a forma de entrada. E aí aqui a gente tem 2 programas de pós-graduação, estrito sensu. Não, ele só está contando como é que é a diferença. O E André, só porque o Bernardo chegou, mas pode continuar. Ele está só contando como é que é lá em Unifal. Pode terminar, André. eu estava só colocando que a gente tem 2 programas de pós-graduação aqui. Um é o programa em economia mesmo, e um outro é chama programa de pós-graduação em gestão pública e sociedade, que aí é um programa que já é mais interdisciplinar. Então a gente tem esses dois programas aqui, estrito sensu, e tem um lato sensu que é em administração pública.
É um Pois pouco a é, cara aí do Instituto. Bernardo, eu só estava aqui, contei que o André é egresso do CIDEPLAR e ele estava contando como é que é lá, que é um pouco diferente, né? Não é o curso de Economia, Administração, mas é só isso. Então você pode começar. Já deu uma palhinha para os alunos? Não, falei nada. Então, Você está vendo, você está nos vendo aqui nessa câmera, tá, né? Você vê o tá, auditório. ele está vendo, sim. Eu estou obediente aqui. Não fiz nada. Boa tarde, André, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O seminário hoje seria presencial, mas o André tem um pequeno contratempo, um pequeno problema de saúde e acabou pedindo para a gente fazer uma forma híbrida mista, então ele vai falar de lá e a Márcia vai comentar daqui. Então, eu queria agradecer a presença do André aqui. Até é importante, eu ia salientar isso mesmo, o André foi um aluno egresso daqui do CIDEPLAR, então, ou seja, também para colocar para os discentes que estão aqui presentes um pouco das trajetórias que alguns dos nossos ex-alunos seguiram depois das suas carreiras. Ele hoje é professor da Universidade Federal de Lavras, tá? Trabalhando exatamente nessa área de ciência e tecnologia, inovação, desenvolvimento industrial, e vai apresentar esse seminário para nós, Coordenação de Políticas Econômicas para superar os ciclos viciosos de uma capacidade de absorção limitada, uma reflexões a partir do Brasil, que tem como coautora a professora Márcia Rampini, que também vai aproveitar a oportunidade hoje também para comentar um pouquinho da agenda dela de pesquisa, que tem a ver com a questão da inovação, de ciência e tecnologia, do qual o CIDEPLAR conta com um conjunto relativamente significativo de professores e pesquisadores nessa área. Então, é um tema caro ao CIDEPLAR. Então, eu queria registrar isso aqui. Agradecer, André, a você mais uma vez, a Márcia, pedir desculpas pelo meu pequeno atraso. E aí, só aproveitar a oportunidade, André, antes de eu passar a palavra. Na semana que vem, a gente põe uma semana e a gente volta no dia 13, depois da Páscoa, com outro seminário. Aí a gente está recebendo um conjunto de 3 pesquisadores. Também vai ser um formato meio híbrido, sendo uma pesquisadora aqui presente, a Aiko, e 2 pesquisadores que vão entrar da Inglaterra. Aí eu divulgo logo depois da Páscoa esse próximo seminário. Tá? André, muito obrigado. Eu passo para você a palavra para a sua exposição. Obrigado, professor Bernardo. Obrigado, pessoal, Vocês me escutam bem? Caso tenha algum problema aí para me escutarem, alguma fala não tenha ficado claro, por favor, fiquem à vontade para me interromper, tá? Por favor. André, mas está Então, ok. Então, pode seguir. tá ótimo, então. Deixa eu só colocar meu tempo aqui, por favor, para eu poder me acompanhar aqui. Então, pessoal, como o professor Bernardo colocou, é um prazer muito grande para mim estar dando esse seminário para vocês, ainda que de forma remota. A ideia era estar presencial, mas não teve como. Hoje eu sou professor aqui da Universidade Federal de Alfenas, no campus de Varginha, então aqui tem muita gente, inclusive, que é do CIDEPLAR, então a gente carrega um pouco não, né? Carrega muito aí da escola, dos ensinamentos dessa casa. Então é um prazer muito grande para mim estar trazendo esse trabalho com vocês. Ele tem como título a Coordenação de Políticas Econômicas para superar o ciclo vicioso de uma capacidade de absorção limitada, reflexões a partir do Brasil. Foi desenvolvida em conjunto também com
com a professora Márcia, a qual eu agradeço desde sempre, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e seguimos a parceria aí adiante. Então, qual que é o objetivo desse artigo? Tá? É discutir, então, como que a coordenação entre as políticas de inovação e outras políticas, como políticas macroeconômicas, comerciais e educacionais, como que essa coordenação, né, ela pode contribuir para superar um ciclo vicioso de uma capacidade de absorção limitada e, com isso, favorecer o desenvolvimento tecnológico. Tá? Aqui, na apresentação, ela está separada em 4 partes, tá? Aonde na primeira eu apresento rapidamente aí o conceito de capacidade de absorção, como que essa capacidade é desenvolvida, a importância, e essa ideia que a gente discutiu foi um resultado da minha tese, que é a ideia de ciclo vicioso dessa capacidade, tá? Em países em desenvolvimento, como o Brasil. E, na segunda parte, apresento um pouquinho sobre a coordenação de políticas como uma forma para superar esse ciclo. Então, respondendo primeiro por que coordenar políticas e, em seguida, fazer uma aplicação dessa ideia sobre esse ciclo como forma de vencê-lo, tá? E, por fim, algumas considerações finais e alguns desafios dessa agenda de pesquisa, tá? Márcia, se você quiser complementar em qualquer ponto também, fique à vontade, por favor. E também, pessoal, caso queira interromper, fique à vontade, tá? Então, primeiramente, tá? O conceito de capacidade de absorção é um conceito definido ao nível da empresa, tá? Como a capacidade da empresa para identificar um conhecimento relevante, assimilá-lo e aplicá-lo comercialmente, tá certo? Tem uma literatura vasta aqui, eu não vou me prender muito a ela, mas inicialmente não vou apresentá-la, né? Mas de uma forma mais simples, é uma capacidade da empresa para aprender a partir desses conhecimentos externos, tendo como ponto de partida que esse aprendizado ele não é automático, ele envolve custos, ele é um processo que é cumulativo e que a sua construção dessa capacidade ela depende de esforços da empresa, tá? Seja de esforços monetários, como esforços em atividade de pesquisa e desenvolvimento, esforços em treinamento da mão de obra e outras atividades inovativas, seja esforços humanos, né, de alocação de mão de obra para atividades correlata a essa capacidade, então, participação da mão de obra, esforços da mão de obra para buscar conhecimentos disponíveis em feiras, congressos, participação em redes de pesquisa, alocação de contratação de pesquisadores com mestrado, doutorado, que de alguma forma vão carregar essa rede acadêmica para dentro da empresa, vão contribuir para essa capacidade. E também você pode ter esforços que são, digamos, mais gerenciais ou organizacionais, tá? Que aí entra a noção dessa capacidade enquanto uma capacidade que é organizacional, que ela depende de rotinas intra-empresa para serem construídas, tá? Então, aí vem os ensinamentos de Nelson Winter com a ideia de capacidade organizacional que o Cohen e Leviton usam na sua definição inicial, tá? Mas por que falar dessa capacidade importa para a gente pensar aí um processo de desenvolvimento, tá? Porque é a partir dessa capacidade, como a própria definição dela sugere, tá? Que você consegue aprender a partir de tecnologias da fronteira, seja através de engenharia reversa, como o Kim traz muito no caso da Coreia, seja através do licenciamento de tecnologias, ou seja através de uma interação aí com empresas multinacionais, tá? Mas então acaba que essa capacidade se torna um elemento para um processo de catch-up dos países, por exemplo, se a gente entende esse processo como
através, né, desse aprendizado aí com as tecnologias da fronteira, tá certo? Mas, de novo, essa capacidade ela é construída pelas empresas, depende de esforços das empresas. E aí a gente entra num problema, que é que em países como o Brasil, você tem, na verdade, um ciclo vicioso dessa capacidade, uma capacidade que é limitada. Então, você teria um ciclo que realimenta, que retroalimenta uma capacidade ilimitada e, portanto, dificulta esse aprendizado a partir de tecnologias da fronteira, por exemplo. Tá? Como que se dá esse ciclo? Tá? Qual que é a ideia aqui? Tá cortando o slide, Márcio, ou não? Tá dando para acompanhar? Sim, eu Sim? vou Tá. mexer. Pronto. Agora Beleza. eles estão vendo, tá? Tá ótimo. Em primeiro lugar, a gente pode olhar por um contexto mais externo à empresa, tá? Que a gente pode entender que em países como o Brasil, você tem um regime macroeconômico que é adverso, no sentido de, em geral, ser um regime mais instável, por exemplo, tá? Uma maior instabilidade macroeconômica, junto com um regime de propriedade intelectual que dificulta o processo de imitação. Então, tem trabalhos que mostram, por exemplo, né, que muitas das patentes no contexto brasileiro é depositada por não residentes no país, e isso, na verdade, se torna um custo para as empresas brasileiras aprenderem, realizarem um processo de imitação, e, ao mesmo tempo, você tem um problema de um ambiente de seleção, tá? Que não é efetivo, que você permite a sobrevivência de empresas que, de fato, não têm a inovação como a estratégia principal ou não têm estratégias inovadoras mais relevantes, tá? Então, na hora que você combina esse contexto mais macro ou institucional, né, mais externo à empresa, isso influencia na estratégia das empresas, tá? Que vai ser um elemento central aqui para a gente nesse ciclo, tá? Que esse contexto macro, então, faz com que as empresas tenham uma estratégia mais focada no curto prazo e, portanto, mais voltada para adaptação de tecnologias existentes, tá? E esses dois elementos, deixa eu trazer só um minutinho. E esses elementos acabam fazendo com que as firmas foquem no que o Marsh vai definir como exploitative learning, que é uma ideia, e aqui eu estou fazendo um contraponto com a ideia de um explorative learning, tá? Um contraponto ou exploratory learning, tá? A ideia é que o exploitative learning, você foca em explorar conhecimentos que você já possui, digamos assim. Então, você não promove uma renovação ou uma ampliação da base de conhecimento da empresa, tá? E essa base de conhecimento é um alicerce da capacidade da empresa para aprender com conhecimentos externos, tá? E, junto com isso, você tem o fato de focar em adaptar tecnologias já existentes, faz com que os esforços em pesquisa e desenvolvimento sejam mais limitados, sejam mais restritos, em que aí esforços mais de adaptações mais simplórios sejam preferidos perante esforços em projetos de pesquisa e desenvolvimento mais disruptivos, que demandam um prazo maior para resolução, para maturação e por aí vai, tá? Então, na hora que você combina essas estratégias de curto prazo e para adaptar tecnologias existentes que vão resultar, tá, em esforços inovativos e de aprendizado que são mais simples, tá? Você tem o resultado de uma base de conhecimento limitada
e, às vezes, específica, sem grande diversidade, e que isso acaba limitando, tá certo? A capacidade da empresa para identificar novos conhecimentos relevantes e fazer um processo aí de assimilação e de aplicação comercial, né? Então, portanto, essa base limitada faz com que a capacidade de absorção também seja limitada por parte das empresas. Isso tem dois efeitos, tá? O primeiro efeito é de que essa capacidade de absorção limitada vai resultar em uma baixa demanda pela aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos no processo inovativo das empresas, tá? E aí eu estou usando a ideia do Arocena e da Judith Schultz, de que essa baixa demanda abre pouco espaço para um aprendizado resolvendo problemas, que eles chamam o Learning by Solving Problems. Esse aprendizado, essa baixa possibilidade com um aprendizado mais prático, mais resolvendo problemas das empresas, tá? Porque as empresas não demandam isso, isso resulta em uma mão de obra menos qualificada, e essa mão de obra é um dos determinantes para a capacidade de absorção. Então, se eu tenho mão de obra com menor qualificação, eu tenho, portanto, uma capacidade limitada, tá? Então, é um outro, né, mais um elemento que reforça esse ciclo de uma capacidade de absorção limitada. Junto com isso, com essa capacidade baixa, você tem, por consequência, também uma dificuldade para formar expectativas sobre os avanços externos e aprender em eventuais parcerias, tá? E aqui tem-se um argumento implícito de que, ainda que a Penrose traz isso um pouco para a gente, ainda que os conhecimentos sejam livres, em tese, né, sejam disponíveis, o que você vai fazer com ele, o que a empresa vai fazer com ele é específico a cada empresa. Tá? Então, cada empresa vai enxergar um conhecimento científico, por exemplo, de forma diferente, a partir da sua capacidade de absorção, a partir da sua estratégia. Tá? Então, se cada empresa identifica as oportunidades tecnológicas de forma diferente, tá? Se a empresa tem uma capacidade limitada, uma base de conhecimento limitada, ela vai ter dificuldade para formar essas expectativas sobre avanços externos e conseguir aprender nas parcerias. Então, isso acaba resultando, forçando, né, contribuindo para uma estratégia inovativa ainda menos arriscada e de curto prazo, que, portanto, faz recomeçar o ciclo. Tá? Então, a ideia aqui é apresentar agora, então, tido essa noção do que a gente está chamando desse ciclo vicioso, é entender como que a coordenação de políticas atua para superar esse ciclo. Tá? Alguém quer fazer um comentário ou podemos seguir, Márcia? Eu acho que pode seguir, André. Talvez no final, né? Tá, beleza, então. Então, quando a gente está falando de coordenação de políticas, eu estou falando de coordenar políticas de inovação e seus instrumentos com outras políticas, como as políticas macroeconômicas, comerciais e educacionais. Vai ser um pouco o nosso foco aqui, tá? E por que coordenar? Através da coordenação, você evita incentivos contraditórios. Então, evita de você ter uma política, por exemplo, de um crédito subsidiado no BNDES com uma taxa de juros que privilegia aplicações financeiras em detrimento de aplicações, né, de investimentos produtivos e inovativos, tá? Por exemplo. E essa coordenação também é uma forma de permitir uma ação mais proativa e empreendedora do Estado, tá? Aí como, né, nos termos da Mazzucato, tá bom? E como o Lavarello vai chamar um pouco a atenção também, tá? Que no contexto da América Latina, essas políticas orientadas por missões têm que acompanhar mudanças estruturais no país e também articulação entre outros setores, tá? Essa ideia vai aparecer um pouco lá na frente, vai ser retomada um pouco à frente, quando a gente
trazer a ideia rapidamente da Convenção de Desenvolvimento e de Política Implícita, tá? Então, de alguma forma, além disso, você precisa que as políticas industriais deem conta. Deem conta de quê? De interdependência estrutural entre diferentes setores, permita a construção de instituições pró um desenvolvimento tecnológico e um alinhamento dessas políticas. Para que você consiga fazer isso, você precisa de coordenação, tá? Só fechar. Então, para a gente pensar agora, como aplicar essa ideia da coordenação entre as políticas como uma forma para superar esse ciclo vicioso, tá? A ideia é se pensar como que essa coordenação induz as firmas a adotarem estratégias mais incertas, ligadas a problemas tecnológicos que são mais complexos e inovadores de fato, tá? Então, a ideia é que quando uma empresa adota uma estratégia mais inovadora, maiores e melhores vão ser seus esforços inovativos e as suas parcerias, que, por sua vez, vai permitir à empresa elevar a sua base de conhecimento e, portanto, a sua capacidade. E a ideia é que a coordenação de políticas permite uma coisa que o Kim vai chamar muita atenção, que é eu preciso elevar essa capacidade e ter meios de mantê-la em nível elevado, tá? E não só atingir um dado nível, mas sim manter aquela capacidade em um nível elevado. E aí, para isso, a coordenação entre políticas ela é importante para esse processo, tá? Então, a gente vai discutir aqui essa coordenação em três linhas, tá? Em três dimensões, perdão. Uma primeira que é uma articulação com as políticas macroeconômicas e as políticas comerciais. Depois, uma articulação com as políticas educacionais. E, em seguida, uma articulação com uma discussão sobre uma articulação entre os instrumentos de apoio à inovação, tá? Então, em primeiro lugar, e aí eu acho que aqui tem uma contribuição interessante da discussão macroeconômica pós-keynesiana, por exemplo, e suas diferentes vertentes, tá? Que é, por exemplo, se você faz uma política macroeconômica que te permita reduzir a volatilidade, você aumenta o horizonte de planejamento dos agentes, isso favorece a adoção de estratégias mais inovadoras, tá? Tem um resultado, por exemplo, um trabalho feito aí na casa, né? Eu esqueci o primeiro nome, mas é Souto e o professor Marco Flávio, que mostra como que uma maior volatilidade cambial acaba resultando, por exemplo, em menos inovação, tá? Um pouco porque isso acaba desincentivando a exportação de setores que são tradables, e esses setores, segundo eles, têm uma capacidade inovativa maior. Então, quanto maior a participação desses setores, mais fluxo de conhecimento é disponível e, portanto, maior seria a inovação. Quando você dificulta a exportação desses setores, você reduz a disseminação de conhecimentos e, portanto, seria um efeito ruim sobre a inovação, tá? Então, isso é um lado quando a gente pensa a política macroeconômica como uma forma de contribuir para a adoção de estratégias inovadoras mais incertas, tá? Agora, também é possível se colocar políticas comerciais ou políticas externas, tá? E aí dá para se pensar aqui como dois exemplos, tá? Quando você faz uma política, numa linha muito parecida com o argumento anterior, quando você faz uma política de incentivo à exportação, você acaba colocando as empresas em um ambiente de seleção que é mais efetivo, tá, digamos assim, do que
o ambiente de seleção nacional, e isso tem um efeito sobre, né, o argumento é que isso teria um efeito sobre as estratégias inovadoras das empresas, exigiria, por exemplo, maiores esforços em pesquisa e desenvolvimento ou esforços mais, de fato, mais inovadores, tá? Em projetos de pesquisa e desenvolvimento mais incertos, de fato, tá? Junto com isso, há também, pode-se ter uma discussão de que uma inserção internacional mais ativa do país pode buscar explorar oportunidades para a imitação das empresas nacionais. Então, por exemplo, dentro do acordo TRINS, você existem possibilidades de transferência de tecnologia dentro dele, tá? Segundo o Gonçalves, no texto para discussão que ele fez com o IPEA, isso precisa ser atualizado, mas na época você tinha de que mesmo com as restrições desse acordo, tá? Você tinha critérios que não eram proibidos nesse acordo. Então, era permitido aos países a formação de joint ventures, a transferência de tecnologia. Então, né, a China usou muito disso, né, de exigir que empresas multinacionais que fossem se instalar na China fizessem joint ventures ou parcerias ou licenciamentos de tecnologias para empresas locais, tá? Como forma de aprendizado, como forma de permitir o aprendizado das empresas locais, tá? Então, né, ele coloca aqui uma possibilidade que o país hospedeiro possa condicionar o recebimento de um investimento externo direto à formação de joint venture com empresas locais, né? A China fez muito disso, por exemplo. É um espaço que você cria para as empresas locais, um espaço de aprendizado para elas. Ok? Tá bom? Então, a ideia é que dentro desse ciclo vicioso que eu apresentei antes, tá? Aqui estou só replicando o ciclo anterior, essas políticas mais amplas, tá? As políticas macro e as políticas comerciais apropriadas possam atuar sobre essas estratégias das empresas, tá? Possam atuar modificando essas estratégias ou permitindo com que elas sejam modificadas, tá? Tragam incentivos para que as empresas adotem estratégias de fato mais de longo prazo e inovadoras. Então, quando você traz uma estabilidade macroeconômica maior, junto com inserção internacional mais ativa, no sentido de permitir esses espaços de aprendizagem, junto com políticas pró-exportação, você teria estratégia você permitiria as empresas, ou não permitiria, mas seria uma forma de incentivar com que as empresas adotassem estratégias mais de longo prazo e inovadoras, que, por sua vez, iam induzi-las a realizar maiores e melhores esforços inovativos, buscar novas parcerias, mais parcerias, e isso resultaria em um desenvolvimento também de uma capacidade de absorção mais elevada, que, por sua vez, permitiria um maior acompanhamento de avanços externos e também de aprendizado nessas parcerias, o que acaba realimentando esse ciclo, tá? Então, aqui seria uma espécie de um primeiro choque, digamos assim, tá? Seria uma primeira combinação de políticas que poderia atuar sobre esse ciclo, tá? Aí aqui, assim, né, pessoal, a gente está no campo da discussão um pouco dos teórico, um pouco, né? Assim, então, trazendo possibilidades aqui para a gente discutir, tá? Mas só isso, o ponto é que essas políticas, então, seriam um primeiro incentivo aos investimentos para desenvolver uma capacidade de absorção mais elevada e para, de alguma forma, com essa mudança no ambiente de competição, você conseguiria manter esses níveis de capacidade mais elevados. Seria um primeiro incentivo para isso, tá? Mas você também precisa de outras políticas, e aí vem a ideia da coordenação, que deem suporte para a construção e para a manutenção dessa capacidade de absorção em níveis mais elevados. E aí entra duas políticas, a política educacional e as políticas de apoio financeiro à inovação, tá? Apoio governamental, né, financeiro à inovação.
quando eu falo, tá, de uma articulação das políticas educacionais e as políticas industriais, o nosso ponto de partida é o argumento aqui da Arocena do Arocena, perdão, e da Sutze, de que, usando, né, o argumento dele, a ideia de que se eu tenho um descompasso entre essas políticas, eu tenho um desacerto, tenho uma quebra, né? Eu tenho dois aprendizados que ficam, que não caminham juntos, tá? A ideia é que é o seguinte, que com isso você tem um desacerto entre o que a gente chama de learn by study, tá? Que é aquele aprendizado formal, tá? Um aprendizado que os indivíduos têm ao obter um grau de mestrado, um grau de doutorado e por aí vai, tá? Então, esse aprendizado mais formal. E aí, quem induz a esse aprendizado formal é a política educacional, tá? Mas você tem um outro aprendizado muito importante para a construção de habilidades dos indivíduos, tá? E aqui eu estou no âmbito do indivíduo, é um aprendizado resolvendo problemas, que é o Learn by Solving Problems, em que ele é baseado na experiência e na resolução de problemas da indústria, tá? E quem vai criar, de alguma forma, esses espaços, ou quem tem essa capacidade de incentivar a criação desse espaço, induzir a esses problemas, é a política industrial, tá? Então, se você não tem essas duas formas de aprendizado caminhando juntas, você tem o que os autores chamam de learn divide, ou da quebra no processo de aprendizado, que faz com que a mão de obra tenha um nível de qualificação menor, tá? E aqui qualificação no sentido mais amplo, como eles estão sugerindo aqui, tá? Nesses dois termos. André, Ok? Sim, posso só claro. complementar? Estou escutando. Só para complementar, porque eu acho que tem um público que às vezes conhece pouco, né, do tema das instituições de inovação, né? Quando eles estão dizendo que a gente vai ter um processo de aprendizado que poderíamos chamar de fragmentado, né? Porque a literatura vai dizer que a base do processo de inovação é um processo de aprendizado que tem que se dar de forma completa, né? Então, se você tem um processo que é fragmentado, que não se completa, né? Que aí seria o caso do Brasil e da América Latina, você tem na base do processo de inovação falhas, tá? E aquela capacidade, ou seja, você tem na base da capacidade de absorção uma falha que é as questões do aprendizado, né? André, mas só para esclarecer isso, né? Porque o próprio Unzo vai trabalhar a inovação como a base da inovação, os processos de aprendizado. Tá? Está dando para escutar? Não sei se está dando para você. Então, acentuar. André, é só isso que eu queria esclarecer. Tá? Pode seguir. Tá. Uma ideia é isso, que a qualificação da mão de obra é um dos elementos para o desenvolvimento dessa capacidade, tá? Só para colocar para vocês que essa capacidade, ela, ao ser definida como uma capacidade organizacional para o Nelson Inter, ela depende a gente diz que ela depende de um mosaico entre habilidades, mosaico conectado de habilidades individuais, tá? Então você tem aqui os indivíduos com diferentes habilidades, tá? Né, sei lá, representado por essas bolinhas em verde aqui, tá? Então você tem dentro de uma empresa diferentes a mão de obra com diferentes habilidades, tá? Mas não é essas habilidades individuais que vão determinar a capacidade da empresa, a capacidade de absorção dela, tá? Ele é um constituinte, mas um outro constituinte são as rotinas que aí sim são elementos mais
organizacional, né? Tem uma questão mais gerencial, mais ligada a processos organizacionais da empresa, que é que vai permitir a conexão entre esses agentes, entre essa mão de obra. Então, essa conexão entre esse mosaico de habilidades individuais é que vai dar capacidade a nível da empresa. Então, a mão de obra é um elemento central dessa capacidade. Se essa mão de obra tem uma baixa qualificação, e essa qualificação baixa vem, em especial, de uma falta de habilidades na resolução de problemas industriais, problemas tecnológicos, isso limita consideravelmente a própria capacidade de absorção. Tá? Então, um pouco essa a ideia, complementando a fala da professora Márcia. Tá bom? Pode avançar, Márcia? Pode avançar, pessoal? Pode. Então, uma forma de se pensar, né, uma redução dessa quebra no processo de aprendizado é você, então, alinhar as políticas educacionais com grandes desafios nacionais, por exemplo. Né? Então, a gente pode pensar, o desafio nacional é saneamento básico. Né? Você tem vários desafios tecnológicos para resolver esse problema social. E aí, com isso, você pode alinhar o financiamento de projetos para resolver esse problema social e tecnológico, né? Ou outros desafios nacionais que possa se pensar, tá? Ou também pode-se imaginar uma maior integração entre três agentes, né? Entre universidades, empresas e escolas técnicas, imaginando que essas escolas técnicas conseguem promover um pouco desse aprendizado resolvendo problemas, ainda que de forma parcial, tá? Então, essa integração poderia ser uma forma de promover essa integração entre as políticas. E aí, né, como a gente comentou, essa integração, ao reduzir essa quebra no processo de aprendizado, permitiria a mão de obra mais qualificada, uma oferta, né, ter um quantitativo de indivíduos com uma qualificação, seja learn by study ou solving problems completa, né, um aprendizado completa, digamos assim, é maior, e isso, por sua vez, contribuiria para um desenvolvimento de uma capacidade de absorção maior por parte das empresas. Tá? Agora, deixa eu ver o tempo. Agora, por fim, a gente pode também colocar que, além dessas políticas educacionais, também é importante você ter uma articulação entre os apoios financeiros à inovação. Tá? E aí aqui a gente é importante colocar, né, o processo de inovação é um processo que é incerto por sua natureza e é um processo que é dispendioso, exige a alocação de recursos para ele. Então, muitas das vezes, a empresa não vai enfrentar grandes incertezas sem o apoio público, e é uma discussão extensa que a professora Márcia tem mais propriedade do que eu para falar sobre ela. Mas aqui a gente vai trazer 2 pontos de destaque, tá? 2 instrumentos de destaque, que é a subvenção e as compras públicas, entendendo que esses 2 instrumentos têm o Estado tem uma capacidade de influenciar, de induzir com que os agentes possam adotar projetos mais incertos e mais inovadores de fato, tá? A subvenção é um recurso que ele não é reembolsável e o Estado tem capacidade ali de escolher os projetos que ele vai apoiar, por exemplo. Tá? A FINEP faz isso com frequência. Você pode ter também as compras públicas como instrumento de demanda, tá? Em que o Estado reduz consideravelmente as incertezas de demanda sobre o processo de inovação, né? Ao, de alguma forma, garantir ali a compra de um produto que vai ser desenvolvido, tá? E ali você, de alguma forma, então, tem uma capacidade de engatilhar o processo de inovação e direcionar ele
para, por exemplo, desafios que sejam prioritários da sociedade, tá? Então, essas duas formas de apoio podem se contrapor, por exemplo, ao incentivo fiscal, que é um apoio em que a decisão sobre o que fazer, sobre qual projeto de pesquisa e desenvolvimento adotar, é deixada a cargo da empresa, tá? Aqui não, aqui o Estado tem um potencial maior de escolher qual projeto ele quer financiar, qual projeto será realizado ou não, tá? Só que tem um problema. Essas formas de apoio, elas exigem, primeiro, continuidade, para você manter né, uma capacidade, os investimentos em níveis elevados, de construção de capacidade em nível elevado, etc. E uma capacidade institucional também de selecionar e monitorar esses projetos e de definir essas áreas prioritárias, tá? Senão todo o setor vira prioritário, aí ninguém no final, né? Então você tem essa necessidade de definir áreas prioritárias. E aí a literatura traz que uma das formas de se pensar isso, de se pensar essa definição, né, uma forma de auxiliar na definição de objetivos e áreas prioritárias, é através do estabelecimento de missões à la Mariana Mazzucato, tá? Mas o ponto aqui é que essas missões elas vão depender de uma integração entre várias áreas, elas vão depender, elas, em geral, têm resultados que são de longo prazo, então é uma política que tem que ser de Estado e não uma política de um mandato, tá? E ela, em geral, tem que envolver projetos de elevadas incerteza, de grande impacto, e que, como eu falei, né, vai ter um resultado que é de longo prazo. E aí a gente entra num problema no contexto brasileiro, que é como definir essas missões, né? Que missão que a gente vai definir, que o Brasil vai definir para nortear esses instrumentos de apoio, por exemplo, tá? E aí a gente pode pensar dois conceitos, tá? Que é o conceito do Herrera, tá? De política implícita de ciência, tecnologia e inovação, que ele vai definir, ele vai colocar, ele está discutindo o contexto da América Latina como um todo, ao colocar que você precisa ter um plano nacional de desenvolvimento, que as elites locais comprem esse plano e que esse plano incorpore a inovação, tá? Então, esse plano nacional de desenvolvimento vai atuar como uma política implícita a essas outras políticas que são consideradas explícitas de inovação, tá? Aí, da mesma ideia, se você tem um desarranjo entre elas, tá certo? O resultado da sua política explícita vai ser limitado, tá? Porque a política implícita puxa por uma outra direção, tá? Ou dá para se pensar também a ideia do Fábio Weber de uma convenção de desenvolvimento que permita estabelecer essas missões, tá? Uma ideia também aqui da convenção como um conhecimento que é compartilhado, uma visão, uma crença que é compartilhada pelos agentes e permita essas definições das missões que, como eu falei, exigem longo prazo e que possam nortear essas políticas explícitas aqui que a gente elencou, tá? Então, já indo aí para as considerações finais, tá? A gente, então, tem essa coordenação aqui, né, do ponto de vista teórico, de uma reflexão de que eu preciso de uma coordenação de políticas em 3 eixos. De uma política macro estável, junto com uma política externa mais ativa e pró-exportação, que permita ou induza, melhor dizendo, as empresas a adotarem estratégias de longo prazo e projetos mais inovadores. E isso vai resultar, contribuir para que elas desenvolvam maiores capacidades. Em segundo momento, um alinhamento da política educacional com a industrial gera permite quebrar o learning divide, né, ou impedir com que ele aconteça,
ou reduzir esse ato entre essas duas, entre o aprendizado formal e aquele mais prático, resolvendo problemas, isso resultaria uma capacidade de uma mão de obra mais qualificada, e isso permitiria manter e desenvolver a capacidade de absorção e os instrumentos aí de subvenção e compra pública como forma de financiar e, de alguma forma, direcionar os esforços para essa estratégia mais inovadora de fato, tá? Mas, para que isso aconteça, você precisa de elementos institucionais que deem suporte a essa coordenação. E aí pode-se pensar nas missões, mas talvez no contexto brasileiro a gente precisa refletir que tem um passo para trás. Eu preciso de política implícita ou de uma convenção de desenvolvimento que incorpore, de fato, a inovação, que seja comprado pelas elites locais, e isso dê suporte para o estabelecimento de missões que, por sua vez, possam nortear, dar essa coordenação entre as políticas. Tá? Aqui há um espaço aí de uma ligação teórica entre esses dois termos, por exemplo, tá? Que a gente não faz nesse trabalho. Então, essa discussão também traz uma coisa importante, né, de se pensar que o desenvolvimento tecnológico não é responsabilidade só do MCTI, né, e sim depende aí de uma integração também interministerial e etc. Tá? Então, e aí, por fim, tá, a gente tem alguns desafios nessa agenda, né, e aí convido a pensarmos juntos aí. Que é primeiro assim, como testar, analisar empiricamente esse ciclo vicioso, tá? Será que a gente pensar, será que séries temporais ajuda? Será que um painel ajuda? Mas no painel, de alguma forma, você perde heterogeneidade, ou tem que arrumar uma outra forma de se considerar a heterogeneidade entre empresas? Ou será que a gente tem base de dados que permitam um espaço temporal que permita, por sua vez, testar esse ciclo vicioso? É uma pergunta, não sei. Aqui a gente construiu esse ciclo através de uma revisão de literatura. Por fim, como analisar também empiricamente o efeito de políticas, o efeito conjunto dessas políticas econômicas. Né? Então, será que métodos hierárquicos dá para usar? No sentido de que política macro é mais ampla e no outro nível teria políticas a nível de empresa mais diretamente, ou políticas de inovação mais direta? Ou será que dá para pensar em propensity score matching? Mas eles me parecem que é muito para uma política em si. Será que dá para avaliar combinação de políticas nesses métodos? Não sei, tá? E aí, entre outros dois pontos mais teóricos, que é, como eu falei, né, ampliar, aproximar talvez essa discussão do Herrera de política implícita com a ideia do Fábio Weber de convenção de desenvolvimento. E um outro ponto que aí eu acho que o CDPLAR tem uma capacidade grande de promover isso, que é a importância da gente combinar teorias para conseguir discutir essa coordenação. Então, acho que essa combinação entre pós-keynesianos e neo-schumpeterianos é uma forma interessante que ajuda a gente a pensar, a ampliar essa discussão sobre coordenação entre políticas e seus efeitos sobre inovação e desenvolvimento tecnológico. Tá certo? Então era isso, tá, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, pela disponibilidade e estou à disposição para a gente conversar. Obrigado. André, talvez acho que você possa tirar né, a share screen. Aí eu vou voltar aqui para a gente poder ver o que você está vendo. Pronto. Aí, agora sim. Eu sento ali para Agora eu falar. estou conseguindo ver o pessoal. Mas vocês estão me escutando bem? Então eu vou sentar lá. Não, porque está dando microfonia, né? Então eu vou. Vou sentar aqui.
Tá? Tá bom? Tá dando? Tá bom. Bom, então, anotei aqui várias coisas um pouco para falar desse trabalho. Márcia, Diga. desculpa, eu não tô te vendo. Mas se quiser, eu te escuto normal. Eu estou na mesa aqui, ó. Não tem problema. Tá, tudo bem. Bom, antes de falar, então, de alguns aspectos do trabalho, né? Então, o trabalho em andamento, na agenda, né? O senhor Bernardo colocou falar um pouquinho Não. da agenda de pesquisa, da área, né? Agora, por exemplo, bom, pessoal, eu me formei aqui nessa faculdade, não nesse prédio, né? Mas eu minha pós-graduação na FRJ, né? Nessa casa, com orientação do professor Bárbara, que está aqui nos prestigiando, né? Comecei a trabalhar nessa área no terceiro período, né, de iniciação científica, né? E a gente brinca que essa área, ela apresenta trajetórias irreversíveis, né, perto da crise, né? Então, uma vez que eu entrei nessa área, eu nunca mais saí, né, me cansei, enfim, eu há mais de 20 anos nessa área, né? Então, a gente chama de abordagem longitudinal, né, que é uma área que estuda como ciência o processo de inovação. Tá? Essa área, ela surgiu, né, inicialmente a partir de estudos empíricos na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, assim, os primeiros conceitos eles surgiram a partir desses grandes estudos empíricos, né? Então, de uma forma geral, os conceitos, né, inclusive esse que o André apresentou, eles foram desenvolvidos inicialmente no contexto de países desenvolvidos, com estruturas industriais diferentes da vida. E algo que a gente vem encontrando de forma sistemática nas pesquisas empíricas, né, é que quando a gente vai olhar para as questões brasileiras, a gente começa a enxergar coisas que não estão lá na discussão teórica, né, que surgiu exatamente nesse contexto diferente, né? E nesse momento que a gente olha para o Brasil e não enxerga o que a gente queria enxergar, né, é um momento que a gente tem para perceber que talvez esteja faltando alguma coisa, né? E aí a gente precisa ampliar, trazendo essas outras dimensões, né? Que foi um pouco o que o André tentou apresentar para vocês, né? Então, o André trabalha com esse conceito desde o mestrado, né? E aí, quando chegou na tese, eu provoquei. Não, mas temos que... Esse negócio não é assim, né? Como é que é? No Brasil, a gente não tem esse mecanismo funcionando da forma que aparece nos trabalhos internacionais. Então, estudar a inovação no Brasil vai exigir sempre essa reflexão e trazer dimensões sociais, econômicas, que são diferentes desses países avançados, né? Então, o que ele trouxe aqui é exatamente um esforço nesse sentido, né? Para a gente enxergar o que realmente acontece, a gente precisa de ter o esforço de trazer outras dimensões, tá? Dentro, né, desse trabalho, então, assim, né, colocando um pouco, né, então, dentro desse trabalho que ele apresentou hoje, é um trabalho preliminar, né? Então, o esforço de coordenar políticas é um esforço que está colocado, né? Eu acho que com a questão macroeconômica, a questão pós-keynesiana, acho que a gente tem um espaço interessante, não é um trabalho em andamento, né? Então, claramente, é só o início, né, de vários questionamentos enfim, que ficam na nossa mente, né? Um processo de inovação, de geração de conhecimento, estratégias de longo prazo, é um processo de longo prazo, né? E aí, o que a gente observa é que se há outras políticas, outros instrumentos que levam para outra direção, esse esforço de inovação muitas vezes não se concretiza, né? Não porque a gente não tem política ou financiamento, mas porque você tem uma série de outros determinantes que estão, a imagem que eu tenho é como se fosse um cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado, né? E como é longo prazo, nunca vai. Aí, então não deu certo porque várias outras coisas puxaram para o outro lado, e aí isso, e aí a gente muitas vezes não alcança os resultados
E se tem, e é questionado, né? A inovação digital, mas a gente tem um emaranhado de políticas aí que não se combinam, que não se dialogam na mesma direção, né? Então, acho que assim, a grande questão que fica desse trabalho é como você realmente coordena essas políticas, né? Entendendo que uma de longo prazo tem outras que têm um prazo diferente, né? E que, se não for feito, a gente não vai conseguir realmente avançar de forma substancial nessa agenda no Brasil, tá? E quando a gente estava pensando nesse texto, né, que essa questão das coordenações é algo que vai em volta da minha mente, né, eu fui inspirado, na verdade, em dois casos, né, da UFMG, caso que a gente disputa no corredor, mas você não pode colocar no peito, mas, de alguma forma, né, então vou contar para vocês quais são os dois casos, que é literalmente conversa de corredor, né. O primeiro algumas conversas que eu já tive há alguns anos atrás no Parque Tecnológico, né, no BHTEC, né? Então, não sei se vocês sabem, né? Aqui no dia tem o Parque Tecnológico, tem algumas empresas, né? Algumas empresas saíram da universidade, né? Receberam recurso público, financiamento, subsídios, né? Quem trabalha lá são alunos. Então, você tem toda uma empresas que foram criadas a partir de vários recursos públicos durante muitos anos, né? Estão lá no Parque Tecnológico, né? E aí elas começam a apresentar algum resultado, né? Ou começam a ser alguma ameaça, né? E elas são compradas por empresas multinacionais, né? Isso aconteceu, não foi mais de uma vez, né? E aí, né, eu escutei lá do pessoal do parque, o ponto não é que a empresa, né, ela foi comprada e ela se desconecta do sistema local de inovação, regional de inovação. Então, toda aquela rede de conhecimento, aprendizado, que é algo que não é mensurável, também desaparece, né? Então, isso, por exemplo, é algo que poderia estar na discussão do TRINS, né? Sabe que o multinacional pode vir aqui, né? Então, enfim. Então, a gente tem um esforço de política de inovação que acaba se perdendo, né, por esses outros aspectos, né? E o outro, que é um caso bem mais recente, né, que sabemos do ano passado, né, que é da empresa do Agro, né, assessorado, pessoa super internacionalmente conhecido, capa da Leite, né? Assessorado criou um nanoscópio, né, baseado em nanotecnologia, pesquisa de fronteira, né, super fronteira da fronteira da fronteira, né? 20 anos, né, para o projeto virar empresa. 20 anos porque o aluno mapeou, são 20 anos de financiamento, dinheiro, muito dinheiro público, dinheiro internacional, enfim, um monte de recurso, formação de gente, ele formou aluno, patentes, enfim, uma empresa de base tecnológica, né? Quando a empresa estava aqui na universidade, quando era o laboratório, a UFMG ela tem uma política de importação que paga menos impostos, né? Quando o projeto virou uma empresa e foi para o parque, essa política de importação com menor taxa acabou. Agora eles pagam mais imposto, né? E como é um produto super tecnológico, muitos insumos são importados e nunca vão ser desenvolvidos aqui, né? Então, nessa conversa que eu escutei no final do ano, isso fica na minha mente. Se não tiver nenhum tipo de alíquota tarifária nesses componentes que são importados e que são essenciais para o desenvolvimento do nanoscópio, ele vai deixar de ser competitivo. Então, é questão de tempo, né? E aí, 20 anos de política de ciência, tecnologia e inovação, né, que vai ser comprometido pela falta de alinhamento. Eu nem sei se é possível esse alinhamento comercial, mas se não for feito, certamente eles não vão conseguir mais, porque está pressionando muito os custos, a gente tem a questão do dólar, da inflação, né? Então, assim, também é um caso que não dá para colocar no artigo, né, mas que deixa claro, né, como que essa coordenação pode malograr, e imagino que também tenha malogrado muitos esforços da política de inovação, porque é a longo prazo, demora para ser construído, tá? Então, eu queria contar esses dois casos, né?
Em relação à política educacional, eu tenho feito alguns trabalhos com a professora Mariângela, tá? Usando dados da PNAD, né? E aí o que a gente vem enxergando é exatamente esse learning divides por regiões, a gente tem no Brasil também, né? Regiões que qualificam as pessoas, mas que elas vão para outras, né? Então, esse processo, a gente está obviamente eu tenho procurado observar com outros indicadores, e realmente não é trivial, né? Porque não basta você formar pessoas se elas não vão ter postos de trabalho nos quais elas vão poder exercer aquilo que elas aprenderam, né? E é por isso que ele fala, então, uma coisa é você ter um política educacional que cria universidade ou cria campus, né? Ok, mas onde essas pessoas vão trabalhar? Você não tem do lado da empresa a criação de postos de trabalho que exijam aquelas capacidades, né? E aí o que a gente tem visto nesses vários trabalhos que eu tenho feito com ela é que a gente tem uma mão de obra qualificada, mais escolarizada, né, pela pós-graduação, indo para serviços que não são intensivos em tecnologia. Né? A gente consegue classificar os setores, né? Então, você tem as pessoas com mais qualificação indo para setores pouco complexos. Então, claramente, todo esse esforço que se faz, ele não está tendo o resultado que deveria ter em termos de política industrial. Tá? Então, realmente, não basta fazer uma parte do para cá, tem que fazer a outra parte, né? E essa parte da política industrial, ela é mais, talvez, mais desafiadora, porque também exige um longo prazo, né? Mudança estrutural, criar novos setores, né? E aí também a gente tem uma agenda que acaba sendo sobreposta pelas outras políticas e outras questões que se colocam na questão brasileira, né? Bom, então, isso que eu queria comentar em relação, né, a esse trabalho, as motivações, e um pouco explicar, né, como é que ele foi desenhado, né, pensando nessas questões brasileiras. Né? Ok, Bernardo? Então é isso. E aí, né, se quiserem perguntas ou comentários, a gente está à disposição. Né? Você ligou. Estava não. O mundo tinha desligado. Pessoal, posso só aproveitar só para complementar uma coisinha no finalzinho que a Márcia falou, quando ela falou da questão da falta de alinhamento da política educacional com a política industrial, a gente pode retomar um pouco a ideia que o Nelson e o Inter colocam, de que é o seguinte, os indivíduos desenvolvem habilidades e essas habilidades, elas podem ser aprimoradas, elas podem ser desenvolvidas ou elas podem ser esquecidas. Então, se você cria uma habilidade do indivíduo para resolver problemas complexos, por exemplo, dentro da universidade, e na hora que ele vai para o mercado de trabalho, né, ele não encontra ou ele não é demandada essa habilidade dele, essa habilidade é esquecida. E aí, o esforço que você teve educacional, ele acaba se limitando, né? O resultado dele acaba sendo menor por essa falta de demanda. São um complemento aí o que a Márcia colocou. Queria agradecer o André e a Márcia e abrir um pouquinho para perguntas, dúvidas. Eu mesmo fiquei muito, parabéns pelo trabalho, muito provocativo. Há uma provocação enorme, eu acho que há muitos elementos para reflexão. Então, antes de abrir ou de trazer, a gente pode fazer uma rodada e depois abrir novamente. É muito instigante. Eu fiquei aqui pensando um pouco no que você tocou, Márcia. A multinacional vem aqui contra. E eu fiquei pensando no modelo concorrencial que vigora hoje na maior parte dos setores e da forma como o investimento estrangeiro e as empresas multinacionais entraram no Brasil dos anos 50 em diante. E aí, pensando como é que isso joga contra todo esse modelo. Ou seja, como fazer uma política coordenada num ambiente em que a pressão e o lobby, por exemplo, das multinacionais automobilísticas, por exemplo, está lá jogando o tempo todo contra
pensando em subsídios, muitas vezes o governo é capturado por esse lobby. Você deu um exemplo, você deu dois exemplos, ou seja, a gente pode pensar exemplos macro maiores. Eu estou falando na automobilística, mas tem vários outros que vão sendo compradas por empresas multinacionais, pelo capital estrangeiro. Como é que isso não vai limitando esse ambiente de concorrência meio oligopolítica que a gente experimenta? Isso é uma questão. Um outro tema que me chama a atenção, que eu acho que, quando vocês falam de coordenação, me vem à cabeça a nossa falta, na verdade, de planejamento como um todo. A gente não consegue ter visão estratégica de futuro, de pensar o planejamento nos seus diversos marcos temporais de curto, médio e longo prazo e compatibilizar as diversas políticas, tanto do ponto de vista do plano regional, mas também do ponto de vista dos planos setoriais e de articulação entre os ministérios. O que me remete exatamente à nossa... Como é que nós perdemos o Estado brasileiro, eu digo Estado, porque eu acho que é uma função do governo de plantão, mas o Estado brasileiro perdeu sua capacidade de planejar. Então, quando você, André, toca na política nacional, nos falta isso. A outra coisa, só para falar, e aí também abrir, quando você fala da busca de um certo consenso, de uma visão, eu também fico, aí remete uma coisa, o empresariado nacional, pensando no empresariado schumpeteriano, será que ele existe? Não tem, eu falo que não tem. Então, ou seja, capaz de apoiar e suportar essas iniciativas de uma forma mais... Então, eu tenho hora que me vem a atenção, não falta. Se você for buscar o consenso, o cara está preocupado como é que ele vai, sei lá, trocar o carro dele, o celular dele, resolver o problema imediato dele de curto prazo. Ele está mais preocupado em garantir o lucro dele no final do ano. E se isso significar pôr o dinheiro parado lá no CDB, melhor, mais simples, mais fácil. Enfim, eu amo também. Acho que eu não fiz muita pergunta. Fica aí aberto, quem quiser, por favor, diga. Eu acho que o Renato ele só comentou, né? Porque a pergunta é difícil de responder, né, André? Ali, ó, faz assim. Boa tarde, gente, André, Márcio. André, a gente até conversou recentemente, né? Meu nome é Bruno, antes da ABI e tal, ponte deles. Minha pergunta é sobre o papel do cenário internacional nesse ciclo vicioso. Porque o que a gente discutiu hoje é essa questão do reshoring, por exemplo, né? Então, muita empresa está saindo da periferia e retornando ao centro, por uma série de motivos. Muita gente fala que é uma tendência, né, do capitalismo, né, na forma que o capitalismo corre hoje, pode mais trabalhar de plataforma, indústria 4.0, etc. Ou por um outro caminho, né, pensar assim, como funciona o monopólio, né, dessas plataformas, como talvez isso se acentue. Então, minha questão é assim, né, como absorver um conhecimento que talvez nem chegue, né, o que muda talvez nessa política, se essas empresas não estão vindo mais para a periferia, ou estão vindo menos. Queria saber sua opinião, na verdade, né, sobre isso. E eu pensei muito sobre isso quando você falou da China, e já me chamaram a atenção sobre isso, né? Eu falando de política da China ali nos 80 e 90, e eu me lembro da Marília Marcato, da TJ. Então, assim, olha, beleza, mas 80 e 90, globalização em alta, até uma boa relação com os Estados Unidos, em certa medida, né? Hoje, talvez não seja mais assim, né? Então, será que essa janela está aberta para o Brasil também, né? Para brincar aqui com o termo, né? Será que tem essa oportunidade, essa janela de oportunidade para a gente fazer uma política desse tipo? Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou mestranda aqui no CBFLAR. E eu gostaria de pedir para o professor André e para a professora Márcia para falarem um pouco sobre as perspectivas a nível de próximos anos em relação à inovação. Tá muito ruim, né, gente? Tá melhor?
Thaís, Thaís, desculpa, na hora que você fez a pergunta mesmo, cortou. Perspectiva, aí cortou. A nível de governo federal sobre a questão da inovação. A partir das falas, eu consigo imaginar várias coisas, né? A gente tem algumas boas notícias do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas tem também uma política macroeconômica um pouco mais do mesmo, assim, um governo, né, com muitas pautas, como o professor André colocou, muitas questões, né? Em que medida a inovação é uma delas? André, você quer começar o que você quiser. Eduardo, parabéns, né, pela apresentação, bem você o texto. A pergunta é simples e direta. Vocês terminam falando em missões, né? Então, qual é a proposta de vocês? Quais seriam as missões que vocês, na construção de consenso, proporiam? Bom. Qualquer pergunta fácil, hein, gente? Deixa eu ver. Se você quiser, porque tem coisa que não dá, né? Depois eu também faço comentários. Tá, vamos lá. Eu tenho. Deixa eu ver por onde eu começo. Vamos começar pela talvez mais direta do Bruno, porque eu acho que a do professor Duda, do professor Bernardo e da Thaís eu consiga conectar um pouquinho, tá? O que você colocou, Bruno, se eu entendi, quando a gente pensa numa queda da vinda de subsidiárias, né? Né? Então, assim, tá vindo menos subsidiária para o contexto brasileiro. É porque aí eu acho assim, o resultado de uma subsidiária no contexto brasileiro depende da política que você coloca sobre ela. Porque até se a gente usa a ideia da Esther, que ela traz no livro-texto organizado pela professora Márcia sobre multinacionais, a multinacional é um agente que, quando abre uma subsidiária em outro país, ela carrega com ela um pacote de conhecimento tecnológico, de capacidade tecnológica, etc. Tá certo? Agora, o que as empresas locais vão fazer com essa, entre aspas, fonte de conhecimento, de oportunidade tecnológica, é outra coisa. Entendeu? Se vai ser uma relação meramente de dependência, né, é uma empresa de autopeça que só fornece peça para a Fiat e pronto, acabou, ou se ela vai usar disso como uma espécie de um degrau na escada para ela subir no desenvolvimento da sua capacidade, aí depende da própria estratégia da empresa e de políticas que favoreçam essa interação mais virtuosa das empresas locais, entendeu? Então, acho que não é nem sim nem não, assim, a resposta, tá? É um clássico depende, tá? E assim, elas deixarem de vir ou ficar lá fora, eu não acho que esse ponto muda muito a dinâmica em termos de... Vai continuar tendo algum tipo de integração, entendeu? Internacional, assim. Então, não acho que muda muito o jogo, não. Acho que o que muda o jogo é o que você faz quando vem uma subsidiária. E aí, precisa olhar com mais cuidado, mas se eu não estou enganado, a gente tem pouca margem na nossa lei para tratar uma subsidiária de multinacional de forma diferente de uma empresa brasileira mesmo. Né? Então, isso aí é um problema. Então, a gente poderia pensar de que só pode, sei lá, tá? No campo geral aqui, só pode pegar subsídio do BNDES se for empresa nacional. Entendeu? Sei lá, mas eu acho que por lei você não pode fazer isso. Não tá? existe. Né? Oi? Não, o BNDES empresta, assim como incentivo fiscal, não é para não. Então, isso que eu estou falando. Eu acho que... Pega o incentivo fiscal para Na verdade, ela vira nacional, porque ela chega aqui com um registro. Então, ela... Não, então... Ela tem CNPJ. Então, é a Fiat do Brasil. Não, a gente não tem essa discriminação aqui. Então, é isso que eu estou colocando. Eu acho que
o fato de não ter limita essa margem de manobra. Né? O primeiro ponto, acho que para responder o que você colocou. E se a gente teria uma janela externa, aí entra uma discussão geopolítica, eu acho. Né? A gente tem aí uma disputa China e Estados Unidos hoje, com aparentemente a China mais disposta a parcerias que transfiram tecnologia do que os Estados Unidos, né? Pelo menos em termos históricos, é possível de se imaginar isso. Então, talvez um alinhamento maior com a China possa dar mais espaços, mais janelas de oportunidade do que com os Estados Unidos. Mas aí precisa de alguém da área da geopolítica para aprofundar nesse ponto. Mas eu acho que essa janela é diferente do que era antes, claro, entendeu? Mas eu acho que ela está meio que se abrindo nessa disputa entre Estados Unidos e China. Eu acho que pode ser uma janela que abra para a gente, tá? E aí, e aí juntando um pouquinho com as questões do professor Bernardo, do professor Duda e da Thaís sobre, né, as perspectivas, quais seriam as missões e um pouco de falta de visão estratégica. Me parece que passa tudo por ou é dessa ausência de um plano de desenvolvimento, de fato, que leve em conta a inovação e possa perpassar diferentes mandatos, né? Então, por exemplo, a gente pode tudo bem, a comparação não é boa, tá? Mas no contexto norte-americano você tem a questão de defesa que perpassa qualquer um que entrar lá. A nossa qual vai ser? Aí entra na missão que o professor Duda colocou. A nossa missão vai ser, por exemplo, uma defesa da Amazônia e sua exploração ambientalmente responsável, sei lá. Né, alguma exploração econômica com a floresta em pé, sei lá. Tô pensando assim, essa vai ser uma missão que vai nortear diferentes governos e que vai ser algo de longo prazo? Será que a gente tem um consenso dentro do empresariado que permita isso? Não sei, mas entende? Eu acho que a gente tem um passo para trás aí que é para definir essas missões e conseguir mantê-las no longo prazo, ter um plano nacional, né, um plano de desenvolvimento nacional comprado pelas elites que incorpora a inovação ou incorpora esses desafios. Então, a questão ambiental vai de fato ser um desafio. A gente tem potencial para conseguir usar dessa agenda ambiental para a política de inovação, por exemplo. Mas aí entra se a gente vai ter empresariado que compre isso. E aí, professor Bernardo, um pouco o que você colocou, eu fiquei pensando, porque, pô, a gente tem exemplos que são super interessantes, assim, a gente tem a subsidiária da Embraer, a IVE, que é talvez tá na fronteira ali de veículos elétricos, por exemplo, né? Você teve o pré-sal. É como se a gente tivesse assim como a gente tem ilhas de interação ou manchas de interação, né, na universidade e empresa, parece que a gente tem ilhas de empresários jupiterianos, talvez, sabe, que a gente precise talvez identificar isso e entender como que isso possa, de alguma forma, ser disseminado para o sistema de inovação mais amplo. Eu acho que me surgiu isso na mente, tá? E fica uma provocação para a gente conversar mais sobre e coisas do tipo. Então, colocando isso, e aí trazendo o que a Thaís colocou de perspectiva para uma política industrial, eu acho assim, Thaís, a questão comparativa aí é até complicada, né? Assim, a gente saiu de uma ausência total de política, né? Ou a não política como política, né? Para um governo que pensa política econômica e que pensa o desenvolvimento no sentido mais próximo ao que a gente está tratando aqui, né? Então, que coloca a inovação como importante, que valoriza esforços em ciência e tecnologia, e inovação, e etc. Então, em termos comparativos, a gente está melhor do que antes, né? Claro. Mas é difícil de conseguir
É um período muito incerto ainda, mas eu acho que a gente vai ter uma volta das políticas, né, aos poucos e que acho que tende a retomar um pouquinho os esforços inovativos que a gente perdeu, né? Quando você pega a Fintech 2014 e 2017, você teve uma perda, e provavelmente na de 2021 agora é provável que tenha mais, né, uma perda ainda mais relevante. Então, eu acho que agora há um processo de retomada disso, entendeu? Mas 4 anos é muito pouco tempo para retomar isso. Então, para retomar tudo que foi destruído. Então, acho que é um processo de retomada que vai levar tempo, tá? Acho que só para complementar, Duda, em termos de missões, aí eu acho que a gente pode, comentei um pouquinho, né? Acho que talvez essa missão ambiental seja algo que permita a gente, talvez algo que consiga algum consenso dentro da sociedade, que é uma questão que, de alguma forma, tem algum apoio e financiamento externo, como quando a gente pensa na Alemanha, o financiamento lá do Fundo da Amazônia e etc., que dá uma inserção internacional para a gente, uma desculpa, entre aspas, para fazer política industrial com essa missão, talvez possa se pensar. E assim, seria muito importante ter como missão os problemas sociais que a gente tem, né? Então, saneamento básico é um problema social gigante e que demanda desafios tecnológicos talvez tão intensos quanto, né? Então, uma coisa é pensar saneamento básico no asfalto, outra é pensar o saneamento básico no morro, saneamento básico na Amazônia, demandam tecnologias diferentes, né? Então, acho que tem desafios tecnológicos importantes para resolver esses problemas sociais, que eu acho que poderia ser uma missão no contexto brasileiro, tá? Mas, de novo, para isso depende de eu ter elementos institucionais que suportem esse tipo de missão. Eu acho mais complicado da gente colocar do que a questão ambiental. Ó. Mas, enfim, eu acho que é para a gente conversar. Acho que eu consegui perpassar todas as questões. Acho que sim, né? Posso fazer 2 comentários? Só Pode, eu falo. Passo a palavra para a Márcia. Está desligado. Hã? Três comentários. Duda, qual seria a missão para mim hoje? E você já falou dela alguns anos atrás, saúde. Porque eu acho que tem a capacidade de colocar todo mundo na mesma direção, né? O setor tecnológico, né? Você já falou lá atrás de bem-estar, você não fazer, então, saúde. Eu colocaria saúde, a pandemia aí mostrou que a gente tem fragilidades, mas tem também potencialidades na saúde. Então, para mim, no Brasil, uma missão saúde, eu acho que conseguiria agradar todos os atores e conseguiria um mínimo de alinhamento. Né? Eu acho que o ponto é isso, como é que você põe todo mundo na mesma direção, né? E saneamento básico. Né? Então, assim, não tem dúvida. Saúde, ninguém vai ficar questionando, né? Qualidade de vida, população, né? A gente tem aí, assim, eu acho que as questões, né, que a Maria vai ficar falando das missões, acho que a única coisa é a ideia de alinhar todo mundo na mesma direção. Acho que é só isso, a gente sabe que tem um conceito que tem problemas, enfim. Mas que no Brasil, que a gente tem problemas estruturais, desigualdade e pobreza, tem que ser algo que também tenha dobramento para a maioria da população. Não pode ser um objetivo igual, né, mandar homem para homens. Não existe na nossa realidade, né? Bom, sobre o comentário do Bruno, porque não dá, né, gente? O artigo tem que ter 20 páginas, tem que parar de falar, mas não dá para você pensar em política industrial hoje sem as questões internacionais, você tem toda a razão. Né? Então, assim, e talvez mais do que antes. Né? Você tem alguns setores que têm uma lógica internacional que não dá para você não considerar. Então, sim, tem que estar lá, só que não cabe, então, a questão internacional é fundamental. Né? Sobre todas as provocações do Bernardo, que, enfim, não tem muito como responder, né? Eu acho que a questão do empresariado é central, né? E o professor Davi Kupfer, não sei se todos conhecem, né?
ele cunhou o termo doença industrial brasileira. E aí ele tem um texto, tem uma aula dele que é maravilhosa, né, no argumento do trabalho, que ele fala que o empresariado brasileiro tem a política de minimização do investimento. Então, ele faz. E aí, nessa aula, né, que ele dá, que está aí no YouTube, ele fala que ao invés de fechar a fábrica, o empresariado, ele fecha a fábrica velha. Aí, quando aumenta a demanda, ele liga a fábrica velha. Só que aí o equipamento antigo, o custo aumenta, aí aumenta a inflação e aí fica esse ciclo. Né? Então, assim, a gente tem algo de como o empresariado foi criado, né? Uma relação com o Estado, como é que começou lá na industrialização, de grandes grupos, né? Construção, como é que foi essa articulação do governo com o grupo empresariado, que foi que criou, né, um comportamento aí também que perdura até hoje. Então, aí acho que é um estudo social, não sei, né? Ciência política, não sei, não é isso. Mas que é fundamental, porque a política industrial tem limites por causa dessa relação simbiótica que foi construída, sei lá, né? Então, assim, qual seria uma forma de sair disso? Criar uma nova classe, ou começar a ter novos atores, né? Que aí pode ser empreendedorismo, tá, né? Talvez seja a saída, porque vai mudar uma lógica que já está lá regada, eu não sei. Então, talvez seja criar, mas também não sei como, né? Enfim, mas realmente isso tem toda, né, razão e explica parte, né, dos não resultados, né? E sobre a sua pergunta, Thaís, a gente tem grandes chances de ter qualquer política que seja desenhada, por mais sofisticada que ela seja, não ter os resultados como as outras não tiveram, por causa de questões cambiais ou macroeconômicas. Isso aconteceu, né? E pode acontecer de novo. Então, por mais que a gente tenha desenhos sofisticados, sistemas, né, como a gente teve, por exemplo, na área da saúde, algumas políticas bem desenhadas, podem não ter resultado. Eu acho que o risco é bem grande de isso acontecer novamente, né? Dadas outras dimensões. Então, hoje, eu arriscaria dizer que a gente pode não ter os resultados, dado as outras políticas e as outras variáveis, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que esperamos que fiquem aí questões para vocês pensarem, né? Para ver que é uma área super legal, né, André? A gente adora essa área, né? E há muitas possibilidades, né, de discussão e de discussões, né, atuais. Então, acho que o recado é um pouco esse, né? E mais que então, André, queria agradecer você pela participação. Acho que vocês trouxeram inúmeras questões para reflexão que fogem simplesmente, né, da discussão. Acho que deve ter um microfone embutido. Pode ser. Vocês trouxeram, você me ouve? Bom, sim. Vocês trouxeram inúmeras questões para reflexão, para discussão, trouxeram um arcabouço teórico, metodológico, para tentar entender as limitações do que a gente passa no Brasil. Acho que e também as colocações, eu queria agradecer pela disponibilidade. Enfim, obrigado também a você, Márcio, pela iniciativa e pela participação. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez o espaço, tá, professor Bernardo? E agradecer a compreensão para a gente fazer isso remoto. É muito legal, ainda que remotamente, encontrar, debater aí, ter o professor Duda com a gente também debatendo, tendo o professor Bernardo, vendo alguns conhecidos aí na plateia. Estou vendo o Vicente aqui da Unifal, mas é que eu reconheço mais de longe aqui. O Bruno, a gente já conversou em algum Enem e vem mantendo contato.
Então, agradecer muito à professora Márcia pela parceria de sempre e pelo convite, pelo espaço aí. Tá bom, gente? Muito obrigado. Estou à disposição quando quiserem conversar. Até mais. Tchau, tchau. Eu acho que ele falou que gravar. Não, eu não sei. Eu desligo aqui. Peraí que eu vou falar com ele. Vai. Peraí. Ah, é, cara. Não, pode vir cá. Só um minutinho, André. Você está escutando? Estou escutando. Obrigado. Mas ainda tá a gravação. Não sei se vocês querem Não, interrompê-la. só queria falar aí mesmo. Depois ele corta. Agradecer. Tá bom, André? Tá tudo bem com vocês, né? Pode Então, falar. melhorzinho. Pedro, agora que chegou a vez dele. Tadinho. Agora o Rogério que tá lá em casa, que adora eu. Não, aqui começou com Isa, aí depois fui eu, aí minha sogra e agora Pedro. Aí Então vamos. tá. Você vai Manda um ficar bem. abraço pra Thelma e pras crianças, tá bom? Mando sim, pode deixar. E No dia que melhoras você lá. vier aqui, você vem presencial, combinado? Sim, não, seria muito legal ter ido, mas enfim, não deu. Na próxima eu vou sim. Mas eu acho que foi ótimo, né, Bernardo? Obrigado, André. Nada. André. Um Beijo. abraço, Tchau. gente. Outro. Tchau, tchau.